Olá, o intuito hoje vai ser a resolução de alguns problemas envolvendo equilíbrio de corpos no plano, quando as forças são coplanares, e equilíbrio de corpos quando as forças não são coplanares, que é o que a gente chama de equilíbrio de corpos no espaço. Ok? Esse primeiro problema aqui é um equilíbrio de corpos no plano, né? Porque eu tenho aqui três forças agindo, né? E todas são simultaneamente concorrentes no ponto A, exatamente nesse meinho que eu estou pintando aqui agora. Então perceba o seguinte, você tem uma força P agindo aqui para baixo, no qual o problema diz que essa força é uma força de 400 newtons. Por outro lado, essa força, o que ela faz? Ela alonga uma mola. Então você tem uma mola, né, que está sendo alongada. Toda força feita por uma mola, sempre ao contrário, ela age no sentido contrário ao sentido no qual ela está sendo alongada. Então eu tenho uma força que age de A para C. Bom, o cabo que vai de A até B, ele não alonga, né? Mas ele está sujeito a uma força de tração. Então, se eu estou puxando o cabo está puxando minha mão. Portanto, existe uma força feita nesse sentido. Bom, o que ele forneceu aqui para a gente? Ele disse que o tamanho do cabo de A até B é 0,6, que o ângulo aqui de cima, θ, é 60 graus. Ele ainda diz que essa mola ela tem uma constante elástica de 850 newtons metro. Então ele quer saber quanto que é o comprimento não deformado da mola AC se uma força P de 400 newtons torna um ângulo, faz com que esse conjunto fique em equilíbrio. Pois bem, então para que a gente possa resolver aqui, algumas coisas vão ser importantes de determinar. Olha só, aqui nós temos a continuação do problema. Se você verificar o que acontece com este tamanho, ó, este tamanho aqui é 0,6. Como este tamanho é 0,6, tá, e o ângulo é de 60 graus, se você pegar 0,6 e multiplicar por cosseno de 60, você vai achar este pedaço que está aqui. Esse trecho aqui, olha. Esse pedacinho aqui é o 0,6. Além disso, como você sabia que o tamanho inteiro era 1,2, está lá no desenho anterior, 1,2 menos 0,3 vai te dar 0,9. Portanto, daqui até aqui você tem 0,9. Então, esse pedaço aqui, olha, é 0,9. Bom, por outro lado, se você pegar aqui o 0,6 e multiplicar pelo seno de 60, você vai achar esta altura que está dada aqui. Tá? E se você sabe este lado e esta altura, você sabe quanto que é este comprimento. Então a gente sabe toda essa condição. Tá ok? Pois bem, aí a ideia toda é a seguinte, eu tenho uma condição de equilíbrio nesse ponto aqui. Eu tenho uma força de 400, eu tenho uma força elástica, eu tenho ainda aqui a força de tração do cabo AB. Bom, a condição de equilíbrio diz para a gente que a somatória de forças tem que ser zero. Então eu tenho duas opções. Ou eu decomponho as forças na direção x, na direção y, né? Ou eu construo o triângulo de forças. Neste problema, eu construí o triângulo de forças. Então, nesse triângulo, eu coloquei aqui a força de 400 newtons, está indicada logo aqui. Eu tenho aqui 400 newtons. Eu coloquei a força elástica, né, aqui neste sentido. E para fechar o meu triângulo, eu coloquei a força feita pelo cabo, que é a tração no cabo AB. Essa última aqui. Pois bem, isso forma para a gente um triângulo de forças, no qual eu posso usar a lei dos senos. A lei dos senos diz que se você pegar uma força
ou pelo menos um lado do triângulo, e dividir pelo seno do ângulo oposto a ele, né, esta relação é igual ao outro lado dividido pelo seno do ângulo oposto a ele, que é igual ao terceiro lado dividido pelo seno do ângulo oposto a este lado. Isso está montado aqui, olha, nessa lateral. Então, o que a gente tem aqui? Olha, se você pegar e comparar 2 a 2, ó, pega esses dois e compara. TAB sobre 160 igual a 400 sobre seno de 90, é só fazer a conta, passar o 160 multiplicando, você vai descobrir TAB, 346. E aí, se você comparar estes dois aqui, olha, esses dois termos que estão aqui em amarelo, né, também você consegue, agora que você sabe o TAB, você consegue descobrir quanto que vale a força elástica. Então, a força elástica dá 693. Bom, mas aí a gente aprendeu lá na Física 1 o seguinte, que força elástica segue a chamada lei de Hooke. A lei de Hooke diz para você que a força feita por uma mola, ela é a constante elástica da mola vezes o quanto a mola deformou. Se você sabe que força que está sendo feita sobre a mola, e se você sabe quanto que vale a constante elástica, você descobre quanto que a mola alongou. Tá? Então está dizendo que a mola alongou este pedaço que está aqui. Tá? Isso é o quanto a mola esticou. Como ela tinha 0,6 de comprimento, né, e ela esticou este pedaço, a conta não está feita aqui. Se você pegar 1,04 e subtrair de 0,6, você vai descobrir o quanto que a mola esticou. Tá bom? Então, tá aí o primeiro problema. Nesse segundo problema aqui, também é um problema de equilíbrio de corpos no plano, você tem uma barra, ele diz que é um poste de 15 metros de comprimento, massa de 150 kg, apoiado em duas extremidades lisas contra as paredes verticais. Então, ele está apoiado na parede e ele não escorrega, apesar da superfície ser lisa, porque existe um cabo, que é o T, fazendo força, ajudando a sustentar. Então, note que a força do peso que está no centro de gravidade tende a rodar ele para este lado. Em compensação, o cabo suporta. Né? Por isso que ele fica em equilíbrio encostado na parede. Como ele diz que as paredes são lisas, né, você deve lembrar que força feita por parede lisa é sempre normal à superfície. Então está aqui as duas forças, em A e B. Bom, então o que ele quer é que você ache quanto que vale essas reações em A e B e mais quanto que é a força T que a gente vai descobrir no caminhar aí. Bom, então aqui está a solução. Está aqui o diagrama do corpo livre, a gente já havia montado anteriormente, mas ele está novamente aqui. Este é um problema de forças não concorrentes, diferente do problema anterior. No problema envolvendo forças não concorrentes, eu preciso fazer a somatória de forças na direção x, a somatória de forças na direção y e a somatória de momentos em relação a algum ponto que me interessa. Então, olha só, se você pegar as forças que você tem na direção x, lembra que a direção x é horizontal, você tem que A, que é essa força aqui, menos B, porque o sentido é contrário, são as únicas duas que estão na direção x, a soma das duas é zero. Se A menos B é zero, é porque A é igual a B. Aí em y, a somatória de forças em y também tem que ser zero. Quem faz força em y é a força feita pelo cabo e o peso da minha barra. Se eu sei que o peso, que a massa é 150 kg, multiplicando por 9,8, eu acho o peso de 1.470 newtons. Portanto, mais T, que está aqui para cima, menos o P, que está aqui para baixo, tem que ser igual a zero, logo, a tensão do cabo é igual ao peso. Bom, veja que na primeira expressão lá em cima, A igual a B, eu ainda não tenho a solução. Eu sei que elas são iguais, mas não sei quanto que vale cada uma. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? Vai impor a terceira condição de equilíbrio, que é a somatória de momentos. A gente sabe que o corpo está em equilíbrio e, consequentemente, ele estando em equilíbrio,
significa que ele não rotaciona em relação a lugar algum. Particularmente, eu estou escolhendo o ponto A para fazer o cálculo da soma dos momentos, mas eu podia escolher qualquer ponto, ponto B, qualquer lugar, até algum ponto que fosse fora do corpo. Mas por que a gente escolhe um ponto onde tem uma força? Porque você sabe que momento, a priori, é força vezes distância. Tá? Se a força está aplicada no ponto, né, a distância da força ao ponto é zero, né? Então por isso que eu escolhi o ponto A, poderia ter escolhido o ponto B também. Então aqui, olha, quando eu faço a soma dos momentos em relação ao ponto A igual a zero, eu vou na ordem, ó, indo da esquerda para a direita. A primeira força que aparece é o T. O T tende a provocar movimento de rotação no sentido anti-horário. O momento no sentido anti-horário é um momento positivo. Então está aqui a força vezes a distância vezes... Na verdade, aqui o que eu fiz? Eu usei o princípio da transmissibilidade, trouxe essa força bem aqui ao lado e calculei essa distância lateral, que é 5 vezes cosseno de 36. Isso vai me dar o momento da força T. O momento da força P, eu fiz a mesma coisa. Trouxe essa força aqui embaixo, determinei essa distância, que é 7,5 vezes cosseno de 36,9, multipliquei pela força. Aí eu peguei o B. O B, eu fiz assim, eu trouxe o B bem aqui do lado, aqui em cima, e multipliquei o B por essa altura que está aqui, que é o comprimento multiplicado pelo seno de 36. Então é 15 vezes seno de 36. Aí a gente pode fazer essas contas de forma separada, faço essa, faço essa, faço essa. É o que aconteceu aqui embaixo, olha. 5 cosseno de 36 dá 4, 7,5 cosseno de 36,9 dá 6 e 15 seno de 36,9 dá 9. Tá? Faço esta primeira operação que está aqui, jogo para de lá com o sinal trocado, tá? Pego 9 e passo dividindo, descubro que o B vale 327, mas como o A é igual a B, o A também vale 327. Logo, eu achei todo mundo. Eu achei o B, achei o A e achei a tensão do cabo. Ok? Então, mais um problema aqui. Nesse problema, ele diz que você está fazendo uma força de 200 newtons para tentar arrancar um prego, tá? E que 200 newtons é o mínimo necessário para que você consiga arrancar o prego. Tá? Além disso, ele disse o seguinte, ele disse que a superfície de contato em A é rugosa o suficiente para evitar o escorregamento. Veja, ele não me deu um formato da superfície em A, é uma quina. Então, por conta disso, eu não sei para onde aponta a força. Quando a gente não sabe para onde aponta a força, tá? A gente tem dúvida, a gente reparte esta força em duas componentes, uma componente x e uma componente y, no sentido que você achar melhor. Tá? Ia ser sentidos trocados, enfim. Bom, então está aqui, né, novamente o desenho. É um problema no qual as forças são não concorrentes. Eu tenho a força T, eu tenho a força feita no apoio, onde o martelo encosta no ponto A, e eu tenho a força feita sobre o prego. Mas na realidade, né, como eu estou analisando o martelo, porque olha só, eu tenho 200 sobre o martelo, eu tenho a quina sobre o martelo, portanto eu preciso saber qual é a força que o prego faz sobre o martelo, que está aqui. Então, a força feita pelo prego sobre o martelo eu chamei de T. Então, eu tenho o momento da força de 200 para um lado e o momento da força feita pelo prego para o outro. Bom, colocando isso aí em termos de equação, né? Decompõe as forças em x. Ó. Pego menos a x, que eu coloquei ela apontando para a sua esquerda, mais 200 cosseno de 20 igual a zero. Então daqui eu já tiro o valor de AX.
Em y eu tenho duas incógnitas, eu tenho AY e tenho t. Então eu tenho 200 seno de 30, que é a componente y da força de 200, menos t, porque eu coloquei o t para baixo, mais a y, está meio borrada aqui, o y está para cima, igual a zero. Segunda equação. Ainda não tem solução. Para que tenha solução, eu preciso impor a terceira condição de equilíbrio, que é a somatória de momentos. Novamente, né, posso escolher qualquer ponto para que isso aí aconteça, mas eu vou escolher o ponto A, porque no ponto A existem duas forças que eu não conheço. E aí, nesse caso, né, estas forças provocam um momento nulo no ponto A. Então, está aqui, olha. Em relação ao ponto A, o 200 produz um momento no sentido horário, negativo, ó, menos 200, vezes a distância. Note que o ângulo entre o 200 e o ponto A e essa distância que está aqui, olha, este ângulo já é de 90 graus, por isso que vai ficar 200 vezes 200. E aqui também, olha, o T produz um momento no sentido anti-horário e a distância lateral dele é 50 milímetros, conforme você pode ver no desenho anterior. Então eu descubro o valor de T, vai dar 800. Venho na equação de cima, descubro o valor de AY, dá 732. E o A? Você fala, bom, o A é um módulo entre AX e AY. Então se você pegar AX ao quadrado mais AY ao quadrado, raiz quadrada, você acha quanto que vale a força feita em A. Bem, neste problema aqui, as forças já não são coplanares. Veja que todas elas partem de um ponto único, que é o ponto A. Tá? Eu tenho a força feita pelo peso do caixote, que está aqui em azul. Tá? Então, essa força feita aqui pelo caixote aponta no sentido decrescente do eixo Y, e ela vale 7.100. E eu tenho três cabos sustentando isso. Eles partem do ponto A, o primeiro cabo vai de A até B, o segundo de A até C, o terceiro de A até D. Então, é um problema no qual todas as forças são concorrentes no ponto A. Quando você tem forças concorrentes no plano ou no espaço, basta a somatória de forças para resolver o problema. A somatória de momentos não resolve o problema, somente a somatória de forças. Ok? Então vamos à solução aqui. Bem, os problemas envolvendo equilíbrio no espaço, eles têm mais ou menos a mesma regrinha sempre. Primeira coisa, procure determinar as coordenadas de todos os pontos. Então tá aqui, olha, determine as coordenadas dos pontos. Ponto A, B, C e D. Achei as coordenadas. Por que eu faço isso? Porque isso vai me facilitar na hora de fazer, de produzir a decomposição das forças. Bom, nós temos duas condições de equilíbrio, somatória de forças e somatória de momentos, mas particularmente forças concorrentes, somente a somatória de forças é necessária e suficiente para que nós possamos resolver. Então, neste caso aqui, olha, eu vou fazer a somatória de forças igualar a zero, mas para que isso aqui seja eficiente, eu preciso decompor os vetores. Então, o primeiro vetor indicado aqui é a força-peso. Né? A força-peso vale 7.100, mas segundo a minha orientação ali, a força-peso aponta na direção negativa do eixo Y, portanto é menos 7.100 J. O TAB é a força feita pelo cabo. Olha só, dá uma tentação danada de você pegar e falar o TAB vale 7.100, mas não é. TAB é justamente quem é que você quer descobrir, como TAC, como TAD. São forças que você não sabe quanto que vale. Você sabe que o módulo é um número, que está aqui, TAB, mas você não sabe quanto que vale. Então o que a gente faz? A gente decompõe essa força. Eu pego o módulo e multiplico pelo vetor unitário da direção AB. Como que a gente acha vetor unitário? Vetor unitário de uma direção é a diferença das coordenadas, final menos inicial, isso vai gerar um vetor, isso dividido pelo módulo do vetor.
Então, olha só, se você pegar as coordenadas x do ponto B menos x do ponto A, x do ponto y do ponto B menos y do ponto A, z do ponto B menos z do ponto A, e dividir pelo módulo, eu estou achando os cossenos diretores, que quando eu multiplico pelo TAB, eu consigo achar a decomposição. Isso foi repetido para o TAC e para o TAD. Está aqui. Tá? Então, agora que eu já fiz a decomposição de todo mundo, aí eu venho agrupando todo mundo que é x, todo mundo que é y, todo mundo que é z. Então, eu tenho aqui, olha, a soma de forças em x, que é pegar aonde tiver x. Então, aonde que eu tenho x? Eu vou ter x no 0,48 TAB, eu vou ter x no 0,52 TAD, em TAC eu não tenho x. Então, é isso que está indicado aqui em cima. Aí eu faço a mesma coisa para y, a mesma coisa para z. Aí é um sistema e não tem o que fazer. Você precisa saber como resolver um sistema, isolando, enfim. Né? Tem algumas formas, particularmente que eu isolei, peguei a primeira equação, escrevi um termo em função do outro, né? Aí peguei a última equação, também escrevi um termo em função do outro, usei a relação obtida anteriormente, fiz as contas e descobri quanto que vale o TAD. Aí o TAD vale 2.348, né? O TAB vale 2.543, o TAC vale 3.733. Tá? Aconselho fortemente você a produzir, fazer, resolver isso aqui, replicar. Né? Muda um peso, por exemplo, muda uma coordenada e refaça o problema, que ele não é tão complicado, a forma sempre é a mesma, mas exige treino. Bem, aqui nós temos um problema bem mais elaborado. Tá? Você tem uma portinhola de 1.200 milímetros de altura por largura de 1.300. Você tem duas pequenas dobradiças em A e B. E a gente vai considerar que essas dobradiças estejam lá nas extremidades. Tá? Por isso que ele fala pequenas dobradiças. Ele diz que essa porta ela é regular, né, é homogênea, tem 25 kg ou 245 newtons de peso. Tá? Ele está exatamente no meio da portinhola. Ele diz que este ângulo aqui é de 90 graus. Tá? E ele quer que você determine então a força feita por esta hastezinha de D até C, que está sustentando, e a força feita lá pelas dobradiças. Veja que ele já quer saber somente a força normal feita pelas dobradiças. Né? Mas aí é que tá. A gente vai fazer o seguinte. Vamos escrever vamos construir o diagrama do corpo livre para este objeto aqui, levando em consideração o seguinte. Olha só. A dobradiça a gente vai supor que aquele ponto não saia da posição. Muito embora a portinhola possa articular, o ponto A não sai da posição. Isso significa que em A você deve ter três forças agindo, cujo módulo vai dar uma força só, mas você deve ter três forças agindo, que eu vou representar uma na direção X, uma na direção Y, uma na direção Z. Bom, em B, eu até tenho três forças do mesmo jeito. Tá? Mas note o seguinte, se eu tivesse, ou se eu considerasse três forças em B, três forças em A, e mais a força feita pela barrinha, aqui CD, tá? Eu teria 7 forças desconhecidas. E com 7 forças desconhecidas, 3 em A, 3 em B e mais a barrinha, eu poderia montar um sistema, mas ele não teria solução. Tá? Porque o meu sistema vai ter 3 equações, né, de somatória de forças e 3 equações de somatória de momentos. Então aí não teria solução, porque eu teria 7 incógnitas. Por isso que eu estou descartando uma das componentes horizontais de B. Tá bom? É a componente na direção Y. Bom, vocês vão ver que está meio borrado aqui a solução, porque eu comi bola aqui e tinha esquecido um valor aqui. Mas de toda forma, a coisa funciona como no problema anterior. Primeiro eu acho as coordenadas, coloco o ponto A como referência, acho todas as coordenadas dos pontos,
Aí eu venho para a primeira condição de equilíbrio, que é a somatória de forças. Tá? Eu sei que lá eu tenho a força da dobradiça A, da dobradiça B, da estaquinha lá CD e ainda tem a força peso que está agindo. Esta soma tem que ser zero. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou escrever cada um desses vetores aqui, olha, decomposto. Então, o meu A, o A tem uma componente AX na direção I, mais AY na direção J, mais AZ na direção K. A força B, ela tem um BX na direção I e um BZ na direção K. Lembra que a gente suprimiu a direção Y, porque senão ficaria como incógnita a mais. O eixo, a força CD, né, é uma força que age ao longo do comprimento daquela barra. Então eu preciso achar um vetor unitário que tenha aquela direção. Está meio borradinho, mas ele está feito aqui. E o P? Bom, o P é vertical. Então o P ele vale menos a massa vezes a gravidade, tá, na direção negativa de K. Então vai dar 25 vezes 9,8, vai dar 245K. Bom, decompus os vetores, faço a soma. Somo x com x, y com y, z com z. Só que você vai descobrir que você tem muito mais incógnitas do que solução. Tá? Então, para isso, vai ser necessário você adotar um ponto de referência e fazer o cálculo dos momentos em relação a este ponto. Aparece aqui, olha. Então, você tem soma dos momentos igual a zero. Como referência, eu vou escolher o ponto A. Por que o ponto A? Porque A tem três incógnitas, a x, a y, a z. Portanto, os momentos destas forças com relação ao próprio ponto é nulo. Isso vai facilitar a vida. Bom, mas para que eu possa fazer a soma de momentos, vai ser necessário eu calcular os momentos. Bom, então aqui está o primeiro momento feito. Olha. Eu escolhi a força B. Eu tenho que fazer o momento de todas elas. Então eu escolhi calcular o momento da força B em relação ao ponto A. Bom, como que a gente calcula o momento? O momento é um produto vetorial. Tá? É um R que vai do ponto de referência até onde a força está aplicada, por isso que eu chamei de RAB, produto vetorial com B. O R que vai de A até B vale 1,30 na direção J. E o B a gente decompôs na página anterior. Tá? Faço o produto vetorial, posso colocar aqui na matriz, tal, acho este resultado que está aqui. Aí eu vou fazer a mesma coisa com a força feita pela estaquinha. A força feita pela estaca, né, é um R que vai de A, porque a minha referência é A, até onde a força está aplicada, que é o ponto C, produto vetorial com a força, que a gente decompôs lá atrás. Tá? Inseri isso aqui numa matriz, diagonal principal, diagonal secundária, achei este resultado. Repito o procedimento para outra força, que é a força peso. O peso está bem no meio da placa. Tá? Então, eu pego as coordenadas até a metade da placa relativamente ao ponto A, faço produto vetorial com a força peso, acho essa expressão. Fez isso, se certificou que você não tem mais nenhuma força agindo, agora você passa a fazer a somatória de forças. Então eu pego tudo lá atrás que tem a direção x, somo y e z. Quando você faz isso, você descobre quanto que vale a força feita pela estaquinha, 140,8. Você sabe quanto que vale a componente x da força feita em B e a componente y. Se você tirar um módulo, primeiro ao quadrado mais segundo ao quadrado, raiz quadrada, você vai achar 95,3. Bom, mas aí eu ainda tenho as forças feitas no ponto A. Né? Para isso, eu vou usar aquele sistema de somatória de forças lá atrás. Tá? Substituo estes valores lá naquele sistema e descubro a x, a y e a z. Particularmente, o problema é pedir as forças normais, tanto em B quanto em A. Então, se você olhar a referência, né, a normal leva em consideração o componente x e a componente z.
Então, se você pegar este ao quadrado mais este ao quadrado, raiz quadrada, você vai achar 81. Se você pegar bx e bz, primeiro ao quadrado, segundo ao quadrado, raiz quadrada, você vai achar o b normal. Ok? Bem, esse também é um problema longo, vocês vão ver a solução ali, no qual você tem um corpo, que é essa placa que está aqui. Tá? Então, o corpo é a placa, tá aqui. Tá? E este corpo está sujeito ao conjunto de forças. Ele diz que esta placa aqui, olha, né, ela está sustentada, né, por um cabo T1, um cabo T2. Aí ainda existe uma junta esférica no ponto C, uma rótula, está dado aqui. E ele disse que D faz uma força no sentido de não deixar aquele corpo se movimentar. Então é como se fosse uma coisa assim, olha. Aqui está a placa, opa, ser mais distante, né? Aqui está a placa e eu tenho a mãozinha aqui, ó. Então é como se você tivesse aqui esta placa encaixada, ou seja, impede-se o movimento na direção Y, ok? Pois bem, então tá aqui. Formato de sempre. Pego um ponto de referência. Eu considerei a minha referência como o ponto D, até porque ali facilita, né? O desenho até indica isso aqui para gente. Coloquei as coordenadas de todos os pontos. Lá no desenho aparecem coordenadas de A até D. Né? Este E, F e G eu coloquei por conta. Quem que é o E? O E é onde o cabo T1 está preso na placa. O F é onde o cabo T2 está preso na placa. E G é o centro de gravidade da placa. Fiz aqui as coordenadas. Tá? Sei que a condição de equilíbrio estabelece que a somatória de forças tem que ser zero. Quem faz força para manter aquele corpo em equilíbrio é o cabo 1, o cabo 2, aquela mãozinha em D, que impede o movimento em Y, a junta esférica em C e o próprio peso da placa. A soma disso tem que ser zero. Para que eu possa fazer a soma, eu preciso decompor todo mundo. Então, o D, que eu não sei para que lado que aponta, poderia ser D no sentido crescente de Y ou D no sentido decrescente. Eu coloquei ele como positivo para facilitar, então fica D na direção J. C é uma junta esférica. Né? Por ser uma junta esférica, eu não sei a direção, mas eu sei que impede-se o movimento na direção x, y e z. Então eu escrevi como cxi, cyj, czk. O peso é vertical, a orientação vertical ali é a orientação do eixo z, portanto ele vale menos massa vezes gravidade, 100 kg vezes 9,8, 980 newtons, sentido negativo. T1 e T2 eu fiz a decomposição como eu fiz nos casos anteriores. Peguei um vetor unitário, multipliquei pelo módulo, tal, e fiz a conta. Bom, montei a somatória de forças. Peguei tudo que tinha X, tudo que tinha Y ali atrás, tudo que tinha Z. Agora vem a outra parte. Escolher um ponto para fazer o cálculo dos momentos. Particularmente o ponto que que facilita a nossa vida, é o ponto C. Porque em C eu tenho Cx, Cy e Cz. Tá? Fazendo o momento em relação ao ponto, estas forças produzem momento zero em relação ao próprio ponto. Tá? Então eu tenho que fazer o momento da força D, da força P, do T1 e do T2. Então lembra que momento é um vetor que vai do ponto onde a força está aplicada, produto vetorial com vetor, aqui eu já fiz ela mais simples, aqui também. Neste terceiro caso, T1, tá? Eu tenho que colocar na matriz, porque senão fica muito grande, e no caso de T2 também. Então veja que eu tenho uma série de momentos, que são os momentos de cada uma das forças, e esses momentos todos, tá? Eles estão calculados em relação ao ponto C. Então agora, o que eu posso fazer é a soma
de todos esses momentos aqui. Tá? Então, eu pego tudo que tem a direção x, somo, tudo que tem a direção y, somo, tudo que tem a direção z, somo. Tá? Acho um sistema, isolo, resolvo o sistema, achei quanto que vale T1, quanto que vale T2. Particularmente, se eu achei T1 e T2, eu volto na mesma equação que é a primeira aqui e descubro o valor do D, que é aquela mãozinha, né, que aparece lá. Tá? Aqui. Tá? Então, neste caso, o D deu negativo. O que significa D ser negativo? Indica que quando eu assumi que o sentido dele era na direção x, na direção y, crescente, na verdade o sentido é para o outro lado. Por isso que ele deu negativo. Agora, de posse desses três elementos, eu vou lá no primeiro conjunto de equações e descubro quanto que vale Cx, Cy e Cz. Particularmente Cy, ele vai dar praticamente zero, vai dar 0,009 e tal, é uma força muito pequena, então é porque isso está associado com os critérios de arredondamento que a gente teve, tá bom? Pois bem, vocês viram que os problemas eles são longos, né? Eles cansam de fazer. Em contrapartida, né, você só aprende se você treinar. Tá? Então, eu sugiro que vocês refaçam esses problemas agora que que as soluções estão todas dadas, né, que vocês refaçam a solução desses problemas, porque é fundamental você analisar e você saber determinar quais são os esforços, identificar os vínculos, colocar quais são as forças e posteriormente calcular o que mantém aquele conjunto em equilíbrio. Ok?